Olá, crianças! Como passaram esta semana? A tia Neide sentiu muita saudade de vocês, muita falta, pensei muito em vocês, orei por vocês, porque quando a gente pensa em alguém que a gente ama, a gente ora, mostra esta pessoa ao Senhor. Crianças, eu mostrei vocês ao Senhor, para que o Senhor abrevie estes dias e nós nos encontremos e nos abracemos, não é? E nos confraternizemos na presença do Senhor. Eu quero muito abraçar vocês e dizer o quanto eu senti falta de vocês nestes dias, tá bom? Nós vamos agora orar ao Senhor, iniciando a nossa aula, que é a 8ª aula. Passa depressa, né? 8ª aula, 8ª lição. Então nós vamos orar e agradecer a Deus a semana que passou e vamos também orar para que o Senhor nos conduza bem na semana que estamos entrando, tá bom? Então vamos colocar a mãozinha no coração e vamos orar ao Senhor, falar com Deus, contar a Ele o que nós precisamos, tá bom? Senhor nosso Deus, neste momento nós te pedimos, Senhor, abre a nossa mente para que nós possamos entender mais e mais a Tua palavra. Nos ajuda neste momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tá, crianças? E como nós fazemos sempre, depois da oração, o que é que nós fazemos? Nós chamamos o detetive. Vocês notaram que a semana passada nós não falamos com o detetive bíblico. Nós estamos com aqui, ó, o nosso título e a nossa memorização. A igreja é um lugar onde se fala a verdade. Vocês entenderam? A igreja é um lugar onde se fala a verdade. Não é isso? E quem é a igreja? Somos nós. Mas nós estamos estudando a casa de Deus. A nossa revista está estudando sobre a casa de Deus, tá bom? Então, nós agora vamos para a memorização. Vocês sabem onde está a memorização? Está em João, capítulo 14, versículo 16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 16. Agora vocês vão repetir comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 16. Tá bom, crianças? Então, hoje foi muito interessante. Vocês notaram que a memorização falou sobre verdade. E o que é verdade? É quando a gente diz algo com sinceridade. Algo que realmente aconteceu. Mas tem algo que Deus não se agrada, que é o contrário da verdade. O que é que Deus não se agrada, que é o contrário da verdade? É a mentira. A mentira é aquilo que não é verdade. Viu? E a mentira não agrada ao Senhor. Não agrada ao Senhor. Então, nós vamos falar hoje sobre algo chamado mentira. E que muitas vezes nós dizemos até sem perceber, por uma brincadeira, por um faz de conta, para pregar uma peça em alguém, não é?
para zoar o coleguinha, e às vezes a gente conta uma mentira bem pequenininha, mas Papai do céu, ele está lá nos céus, mas os olhos dele estão sobre você, criança, e você não pode, de maneira nenhuma, fazer algo que entristeça o Papai do céu. Então nós vamos refletir um pouco logo em seguida, tá bom? Nós vamos agora para a parte onde nós vamos meditar sobre esta palavra tão maravilhosa que nós vemos na memorização. Crianças, agora é a hora da nossa reflexão. Nós vamos refletir um pouco sobre a palavra que nós vimos. Quais foram as palavras? Foram duas. Uma que está na memorização, que fala sobre a verdade. E a outra que estava no Rodriguinho, que falava sobre a mentira. Então agora nós vamos fazer esta reflexão. Vamos um pouco viajar sobre esta reflexão. O que é a verdade e o que é a mentira? Aonde a mentira pode lhe levar e aonde a verdade pode lhe levar. Viu? Então vamos começar? Aqui nós vemos, eu trouxe para vocês aqui umas placas. Estas placas, elas significam muito na nossa vida aqui na Terra. Mas elas também significam muito na nossa vida espiritual. O que é a vida espiritual? É a vida para com Deus. Como nós nos conduzimos diante de Deus. Nós precisamos ter uma escolha. E tem que ser uma escolha acertada. Tá bom, crianças? Então aqui eu trouxe uma placa onde diz que você não pode virar para a direita. Por quê, crianças? Porque a Bíblia diz que nós não devemos olhar nem para a esquerda, que também está aqui, e nem para a direita. Viu? Nós temos que caminhar porque nós temos um alvo. Vocês sabem o que é o nosso alvo? O nosso alvo está lá adiante, viu? Onde é que está o nosso alvo? Vocês sabem o que quer dizer isto? Quer dizer que nós temos que seguir em frente. Vocês estão vendo para onde está apontando esta setinha? Esta setinha está apontando para cima. Então nós temos que andar para onde? Na vida espiritual, para cima. Para cima, para nos encontrarmos com quem? Com Deus. Viu? A Bíblia, quando nós começamos a meditar na Bíblia, nós vemos o quê? Que ela é a verdade. Ah, mas eu não posso dizer nenhuma mentirinha? Não, não pode. Não pode dizer uma mentirinha. Porque quando você diz uma mentirinha, por pequenininha que seja, você fica confuso. Você fica confuso. Você fica preocupado, né? Você fica com medo de ser descoberto. E se alguém descobrir que eu disse algo que não era verdade? Não pode. Nós não podemos ficar assim. Não é assim que Deus nos quer. Crianças, Deus nos quer alegres, felizes, cantando, louvando o seu nome. Não precisa ter medo, viu? Contou uma mentirinha, vai lá na presença de Papai do céu, se arrepende, pede perdão. Perdão não é desculpa. Desculpa, a gente pede, já pensando em fazer novamente. Perdão não. Quando a gente pede perdão, a gente está dizendo para Deus: olha, Deus, eu não vou mais errar. Eu não vou mais fazer isto que eu fiz, porque isto doeu lá no meu coração. Isto me deixou muito, muito, muito triste.
viu? Então, quando algo nos deixa triste, nos deixa angustiado, é porque Deus não está neste negócio, tá bom? Mas Deus, Ele também olha crianças quando nós decidimos andar num caminho para nos encontrarmos com Deus. Nós não podemos ficar, vocês sabem que placa é essa? Estacionado, né? Nós não podemos ficar parados. Estacionado quer dizer parado. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que caminhar sempre e sempre adiante para que nós possamos chegar no nosso alvo. Não é isso, crianças? Então, e se a gente contar uma mentirinha bem pequenininha, tia Neide? A mentirinha é bem pequenininha. O que é que eu vou fazer? Criança, o que você vai fazer? Você vai, retornar lá para onde você contou a mentirinha. Você vai retornar lá, arrependido, vai pedir perdão e vai continuar o seu caminho. Tá bom, crianças? Para tudo tem jeito, só não tem jeito para levar o pecado adiante. Sabe o que é que Jesus disse sobre a mentira? Que quem mente é filho do adversário de Deus. Vocês sabem quem é o adversário de Deus? Eu sei que vocês sabem, porque vocês são alunos da Escola Bíblica Dominical. O adversário de Deus é ele mesmo, Satanás. Viu? E sabe o que é que ele faz? Ele leva a pessoa que faz aquilo que não agrada a Deus para um lugar chamado morte eterna. E você quer ter uma morte eterna, uma morte para sempre? Mas é uma morte onde você não vai ficar sem saber de nada. Você vai ter a consciência. Você vai saber tudo o que está passando. Você vai ficar consciente. Você não vai ficar morto paradinho. Lá neste lugar onde a morte é eterna, lá você vai chorar muito, você vai se desesperar muito, não vai ter mais amigos que lhe ouçam. Mas tem um lugar, crianças, tem um lugar onde há gozo, há alegria, há paz, viu? Que lugar é esse? É o céu, né? Então pare. Ainda está em tempo. Você começou com uma mentirinha pequenininha? Não comece. Hoje, peça perdão ao Senhor. Nós vamos orar no final da nossa aula. Vamos pedir perdão ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tá bom, crianças? Tudo tem um jeito. Sabe por quê? Porque ele veio. Ele quem, tia Neide? Jesus. Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele foi criança como você. Ele brincou naquelas praias, correndo com os amigos, não é? Ele foi uma criança normal. A Bíblia diz que ele crescia em estatura, quer dizer, crescia igual vocês. Vocês eram bebezinho e foram crescendo, crescendo. Hoje já estão rapazinhos e mocinhas na nossa sala, né? Então, Jesus foi a mesma coisa. Jesus foi uma criança normal, igual a você, viu? Só tinha uma diferença. Jesus não mentia, igual a você. Que eu sei que você não mente. Eu sei que você não mente. E quando você mente, aí você fica muito perturbado. Mas Jesus, ele veio e ele cresceu e depois ele morreu numa cruz. Vocês sabem por que ele morreu ali naquela cruz?
Porque muitas crianças, igual a mim, eu sou criança. Porque a Bíblia diz que para entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança. Então eu sou uma criança. E Jesus morreu ali naquela cruz. E sabe o que é que ele fez ali naquela cruz? Ele levou os nossos pecados sobre eles. O nosso pecado, o nosso coração estava assim, criança, ó, escuro, negro, porque as trevas, elas são negras. Mas o Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário. E ali, ó, o meu pecado, o seu pecado, o pecado do papai, o pecado da mamãe, o pecado dos seus irmãozinhos, Jesus colocou tudo ali naquela cruz. Quando ele morreu, mas quando ele ressuscitou, nós tivemos o quê? A certeza de que aquele coração escuro, cheio de pecado, ele se tornaria mais alvo do que a neve. Vocês já viram a neve nos desenhos, na televisão? Ela é bem branquinha, ela é um gelo, aquele gelo da geladeira, bem branquinho. Mas o nosso coração, quando Jesus morreu ali naquela cruz, ele ficou mais alvo do que a neve, viu? É porque o sangue de Jesus tem um poder tremendo de lavar todos os nossos pecados. Tá bom, crianças? Creiam, Jesus, ele é o caminho. Então, qual é o caminho que leva ao céu? Jesus, ele quando esteve aqui na terra, ele disse que era muitas coisas. Jesus, ele disse que ele era o pão da vida. Ele era o pão que saciava a fome daqueles que precisavam. Muitos pecadores sentem fome dentro do seu coração e não conseguem passar esta fome, saciar esta fome. Mas Jesus, ele é aquele, viu, crianças? Jesus, ele supre a fome que você sente do pão que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o pão da vida. Jesus também, ele disse que ele era o quê? A luz do mundo. Vocês já viram que muitas vezes nós chegamos, até você criança, chega em um lugar e alguém diz assim, essa criança é diferente. Por que que essa criança é diferente? Porque num lugar onde tinha só aquelas trevas, aquelas crianças que brigavam, aquelas crianças que chamam palavrão, aí você chega e aquelas crianças mesmo, aqueles seus amiguinhos, eles veem que você é diferente. É porque você é a luz. Jesus disse que nós temos que ser imitadores, né? Então nós somos imitadores de Jesus. Se Jesus era a luz do mundo, nós também somos a luz do mundo, tá bom? Ah, e Jesus era, ó, o curral das ovelhas, viu? As ovelhas, nós somos ovelhas do Senhor, não é? E nós estamos guardados ali no Senhor, tá bom? Aqui também, olha, Jesus, ele disse que era o quê? O bom pastor. Olha, criança, o pastor com uma ovelhinha. Isto quer dizer o quê? Que Jesus, quando você está triste, quando você está ferido, Jesus, ele lhe coloca no colo. Ele é o bom pastor, ele vai cuidar de você. Ele não vai deixar você assim tão aflito. Viu, crianças? Mas aqui diz também que ele é a ressurreição e a vida. Olha que interessante. Jesus, ele morreu, ele levou os nossos pecados vocês viram, se transformaram
não é? Mais alvo do que a neve. E ele ressuscitou. E ele nos deu a vida eterna, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que ele é o caminho, a verdade e a vida. Viu? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele também é a videira. Porque o pai dele é o agricultor. Quem é o pai de Jesus? Deus, né? E ele é o agricultor. Então, o caminho. Hoje a reflexão é sobre dois caminhos. O caminho que leva à vida eterna, que é o céu, e o caminho que leva à morte eterna, que é o inferno. Viu? Que caminho nós vamos escolher? Você é criança, mas você já tem um entendimento. Nós somos de uma classe de 9 a 10 anos. Então você já entende o que é certo e o que é errado. Não é criança? Então vamos saber escolher. Porque lá em Efésios, eu trouxe aqui para vocês, que fala sobre algo que fala sobre a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade. Que verdade? Jesus Cristo, a Bíblia, a palavra de Deus. E a verdade vai libertar você de tudo que não agrada a Deus, tá bom? Então, para isso, nós temos que estar revestidos de alguma coisa. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 6, a Bíblia fala aqui o quê? Que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Viu? Naquele tempo antigo, os soldados, eles vestiam uma armadura. Eles tinham um capacete, eles tinham o que eles colocavam, né, aqui na cabeça, eles tinham uma couraça, eles tinham tudo, uma vestimenta especial, para que eles não fossem atingidos por aquelas arcos, aquelas flechas que vinham com fogo, né, inflamada, que a Bíblia fala que as flechas inflamadas. Então a mesma coisa é a nossa vida espiritual. E para que a gente esteja protegido, a gente está vestido com uma roupa natural. Vocês estão vendo que eu estou aqui com um vestido bem bonito? Pois é. Pois em cima desta roupa eu tenho que me revestir. Aí agora eu tenho que me revestir com uma roupa espiritual. Que é o quê? O capacete da salvação. Viu? Quando nós botamos o capacete, a nossa mente, o capacete da salvação, a nossa mente está protegida. Nós não vamos mentir, nós não vamos falar mais do nosso amiguinho, nós não vamos dizer que ele fez uma coisa que ele não fez. Tá bom? Por quê? Porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela está protegida pelo capacete da salvação. Tem outra coisa também, que a Bíblia manda que nós protejamos, ó, a couraça da justiça. A couraça ela fica aqui no peitoral, né? Onde fica o coração. Nós temos que ser justo. A couraça da justiça. Seja sempre justo. A Bíblia, você sabia que muita gente procura a prosperidade? Você sabe o que é ser próspero? Criança, ser próspero é você ir bem em tudo. Você pode ser próspero na sua família, você pode ser próspero na escola, você pode ser próspero em toda a sua vida. Não precisa ser próspero. Tem alguém que pode pensar assim: eu sou próspero porque eu sou rico. Não, prosperidade é uma coisa, riqueza é outra coisa, tá bom, crianças? E aqui nós vemos a couraça da justiça. E a Bíblia diz que a prosperidade é para quem? Para os justos, viu? Então seja justo, criança, seja uma criança justa, use de justiça,
porque é assim que você irá bem, tá bom? A espada do Espírito, viu? Nós temos que estar com a espada do Espírito na mão. O que é que a espada faz? A espada corta. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela corta para lá e ela corta para cá. Ela corta dos dois lados, tá? Ela corta tanto quando a palavra vai para você, criança, que está penetrando no seu coração, como também para mim, que estou falando para você, tá bom? Então, esta espada, nós temos que ter ela sempre empunhada nas mãos, tá bom? O escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom, crianças? Então, fé. Senhor, acrescenta a nossa fé, para que possamos crer que Tu estás a nos esperar. Né, criança? Nós temos que ter fé. Como é que a gente vai crer numa coisa que a gente não acredita? É a fé. A fé é quem faz a gente acreditar naquilo que nós não vemos, mas que sabemos que está lá nos esperando. Tá bom, crianças? Então, a fé é muito importante. O calçado, a Bíblia diz lá em Efésios que os nossos pés terão que estar calçados com a proclamação do Evangelho. Viu? Então, nós temos uma ordem do Senhor. E pregar o Evangelho. Então, os nossos pés têm que estar calçados para nós irmos aos lugares onde muitas pessoas não querem ir. Mas nós temos que ir. Tá, criança? E vocês é tão fácil de ir e levar este Evangelho, que vocês estão aprendendo na escola bíblica dominical. E tem mais uma coisa, o cinturão da verdade, viu? Então, com esta verdade, você estando com este cinturão da verdade, falando sempre a verdade. Muitas vezes a verdade nos prejudica porque nós não sabemos colocar ela com as palavras certas. Quando você coloca a verdade com as palavras de amor, nunca vai lhe prejudicar, viu? E às vezes até mesmo ditas de uma forma brusca, elas prejudicam na hora, mas depois a pessoa vai meditar e vai dizer, ele falou a verdade. E quem fala a verdade está debaixo da proteção da mão do Senhor. Então, criança, é muito importante que nós saibamos que a verdade nos leva ao céu, à vida eterna. Mas a mentira vai levar vocês para onde? Para a morte eterna. Quem é que quer morrer eternamente? Ninguém, né? Eu não quero. Eu não quero. Eu quero fazer tudo certinho para chegar no céu. Se eu não conseguir, se eu deslizar um pouquinho, o Espírito Santo que habita em mim vai ficar triste. Aí eu vou lá no meu quarto, eu fecho a porta do meu quarto, aí eu vou chorar nos pés do Senhor. Essa angústia, essa tristeza vai sair. Deus vai tirar ela do meu coração. E sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou agradecer a Deus. Eu vou agradecer, orando ao Senhor e dizendo a Ele que eu estou muito feliz por tudo que Ele tem feito. E vou também fazer, sabe o que, crianças? O que vocês fazem? Vou cantar, tá bom? E assim nós estaremos agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Viu, crianças? E agora nós vamos para a oração. A oração final. Tá bom? E nós temos também... crianças, não é hora da oração, não. Nós vamos ter uma convidada.
Ah, nós vamos ter uma convidada hoje. Nós não cantamos o louvor e nós vamos depois fazer a oração, tá bom? Daqui a pouco. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Tira a maldade, tira a inveja, tira a mentira, tira o ódio, tira a preguiça, a desobediência, tudo que não presta, tira do meu coração. Vai, Adelita. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Põe a bondade, a felicidade, põe a verdade do teu grande amor. Põe a vontade de obedecê-lo. Tudo que é bom foi dentro do meu coração. Vocês sabem que nós temos o propósito de oração da semana. Eu não trouxe aquele propósito que nós fazemos toda semana. Porque agora, esta semana, a partir desta semana, estamos começando, nós que fazemos parte do Semapinho, nós estamos começando uma campanha de oração pelos nossos missionários. Então, nós hoje, crianças, e durante toda esta semana, não é só hoje, tá? Vocês prestem atenção. Nós vamos orar por uma família de missionários, tá? E a família que nós vamos orar esta semana é a família que está... Vocês sabem que bandeira é essa? Que bandeira é essa? Vocês sabem de onde é? Da França. Tá bom? Então, na França, nós temos um casal de missionários e 2 filhas. E lá, eles estão, a missionária Valdirene e o missionário pastor Eduardo, eles estão lá na França, muito longe daqui. E eles precisam das nossas orações. Tá bom, crianças? Então, nós vamos orar esta semana, hoje e esta semana, por esta família. É a família Fernandes que está na França. Vocês entenderam, né? E eu confio em vocês. Vocês não vão, vocês aprenderam hoje que nós devemos falar a verdade. Então nós vamos fazer este compromisso de orar durante esta semana por esta família de missionários. Vamos fazer uma oração. Vocês oram comigo, é a oração final, tá bom? A oração pelos missionários, a família Fernandes, é a família que está na França, tá bom? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, orando pelos teus filhos que estão na França. Senhor, esta bandeira está representando aquele país. Senhor, entra com providência, porque a família que tu enviaste para aquele país precisa dos teus cuidados. Senhor, cuida das filhas, cuida da irmã Valdirene e cuida do pastor Eduardo. Não deixa que nada
venha a faltar para eles, seja na vida material, seja na vida física, seja na vida espiritual. Socorre os teus filhos. Tu és o Deus de perto e tu és o Deus de longe. Tu és o Deus que leva a providência. E eu creio, Senhor, no teu agir. Eu e meus alunos virtuais que estão neste momento orando por esta família, Senhor, responde a nossa oração. E eu te agradeço, em nome de Jesus. Crianças, é muito bom a gente interceder, porque nós devemos primeiro interceder para depois pedir. Vocês sabem o que é interceder? É orar uns pelos outros. Foi isso que a Bíblia disse, viu? Jesus disse que é para nós orarmos uns pelos outros, para que o fardo, aqueles problemas que o outro leva, para que não fique tão pesado, tá bom? Então vamos ajudar esta semana a irmã Valdirene e o pastor Eduardo a levar este fardo, porque eles precisam passar por tudo isto com as nossas orações, tá bom, crianças? Um beijo da tia Neide, que Deus abençoe, que Deus dê uma semana assim, ó, maravilhosa, cheia do poder de Deus, tá bom, crianças?